Olá, valientes abençoados! Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo e é um prazer ter você aqui. Finalmente eu consegui adicionar um vídeo durante a semana. Estava aí tendo essas dificuldades aí ao longo da semana para conseguir colocar esse vídeo, sempre na quarta-feira, mas consegui finalmente. Então, valoriza meu trabalho, deixa seu like, compartilhe esse vídeo com quem você acredita que vai gostar dessas informações. Também, deixa eu ver, se inscreve no canal, ative o sininho e, acima de tudo, deixa aqui seu comentário pra gente aí ter mais o que conversar e ao longo aí de toda essa semana podermos aí tendo mais ideias para próximos vídeos, ok? Bem, como vocês viram aqui no título do vídeo, eu vou falar sobre um documentário que estreou na Netflix. Eu não sou bom em inglês, então eu vou falar o que eu acredito como que fala, né? A palavra, o título do documentário é Pay Huawei. Eu estava pesquisando na internet que dá a entender se distanciar pela oração, né? É como se você tivesse de uma distância e pela oração você conseguisse se distanciar daquilo. Como o documentário vai falar sobre as terapias de conversão, acredito eu que esteja aí relacionado a se distanciar da homossexualidade, ok? Bem, o que fala esse documentário? Ele retrata como a terapia de conversão, se você não sabe o que é terapia de conversão, eram terapias que eram utilizadas principalmente pelos grupos religiosos. Começou com uma quantidade muito grande na década de 50, 60, na década de 70, mas aí teve uma queda novamente e voltou com força total, mais do que na década de 70. Então teve um novo pico aí na década de 80 e 90, que teve aí todos os seus protagonistas desse movimento. E esse documentário ele retrata exatamente esses protagonistas de ex-gays, que depois de terem feito várias questões, se perceberam que não deixaram de ser homossexuais e aí se tornaram ex-gays. Eu fui procurar algumas informações aqui no Brasil mesmo e eu descobri que são proibidos essas terapias de conversão pelo Conselho Federal de Psicologia desde 22 de março de 1999. Então é muito recente isso. Então você tem que imaginar que teve aí sim vários indícios e várias terapias aqui mesmo no Brasil. Nós não tivemos nenhum documentário sobre isso, mas podemos imaginar, tem relatos, até mesmo alguns influencers que são mais velhos e são dessa geração, fala sobre isso. Eu posso até depois deixar aqui alguns links se eu conseguir localizar. Mas o que o documentário em si mostra? Mostra como mataram, né, vamos pôr assim entre aspas, as pessoas esses membros que participavam dessas terapias de conversão, e eu posso até retirar essas aspas que eu acabei de colocar, porque muitos se suicidaram dentro dessas terapias. Por esse motivo que a própria descrição do documentário fala sobre os sobreviventes da chamada terapia de conversão. Porque sim, quem participou dessas terapias são realmente guerreiros, se eles ainda até hoje estão vivos. E depois ela mostra também que essas terapias ainda existem, ainda continua. Mesmo elas sendo proibidas em vários estados dos Estados Unidos, existe ainda adeptos a essa terapia. Ou até mesmo uma terapia mais mascarada, né? Que mostra... Porque o documentário mostra um ex-transexual que aí voltou, né? Cancelou a transição e voltou aí a fazer o papel do homem. Aí ele tem barba, tenta engrossar a voz. E aí você percebe que, na verdade, ele tá tendo um estereótipo de homem. Porque você percebe que conforme ele vai falando, mesmo ele falando que ele não é mais gay, que ele não tem mais aquele desejo, no olhar, você percebe que não é exatamente verdade. Porém, a gente tem que tomar muito cuidado também com isso, né, para não ser tão julgador. Mas não me passou uma verdade absoluta ali nas palavras, porque quando você vê os ex-gays falando na década de 70, 80, 90, porque o documentário mostra, né, essas entrevistas que esses protagonistas desses movimentos tinham na época, e aí ela dando ênfase, né, que ela tinha deixado essa vida tal, até mesmo o que é o homem falando que não era mais gay, tal, que estava casado com uma mulher, que tinha filhos, estava feliz, você percebe que conforme ele vai falando, é o mesmo olhar, é a mesma expressão do rosto.
Bem, eu nunca participei exclusivamente de uma terapia de conversão quando eu era mais novo ou adolescente. Mas hoje eu percebo que quando eu fui no psicólogo levado pela minha mãe, é, tinha um índice dessa tentativa de conversão, sim, pela questão da homossexualidade que estava ali aflorada na minha vida. Porque eu era uma criança viada, né? Então a gente tem essa percepção hoje, eu tenho essa percepção hoje referente a isso. Um pouco eu fico triste, um pouco eu entendo também, porque assim, naquela época, me pareceu tão velho agora, né? Mas naquela época era ainda mais tabu essa questão de vida, e por esse motivo eu entendo a minha mãe ter tido essa questão levantada aí. Eu, Danilo, não acredito que exista ex-gay especificamente. Existe, eu até coloquei uma cola aqui para não, né, para eu ter um script mais ou menos do que falar nesse vídeo, porque é um assunto muito complexo e complicado. O que eu acredito é que existem pessoas que elas não praticam mais o ato sexual por alguns motivos, ok? São alguns motivos muito enraizados na nossa vivência, principalmente. E esses motivos, eles seriam exatamente três, tá? Eu anotei aqui. São aqueles que acreditam fielmente que é errado, pela questão religiosa, principalmente. Então, aí eles deixam o ato sexual para tentar se enquadrar aí na aceitação dessa religião. E automaticamente também tem um segundo grupo, né, que eu determino, que são aquelas pessoas que elas querem se encaixar em determinado grupo e por esse motivo elas deixam de praticar o ato. E é engraçado que às vezes isso não tem nem a ver com uma questão religiosa, às vezes é mesmo pela sociedade. Então por esse motivo que elas deixam de praticar o ato, de viver em lugares onde frequentam pessoas LGBTs e assim por diante. E a terceira cláusula que eu vi, principalmente porque quando as pessoas elas levantam muito essa questão do ex-gay, ex-travesti, é porque elas, quando elas estavam nesse meio, elas praticavam uma vida muito promíscua ou de prostituição. E isso não quer dizer que por elas terem essas práticas, elas são especificamente só práticas de pessoas LGBTs que ia mais. Ou seja, elas deixarem de se prostituir não quer dizer que elas vão deixar de ser travesti, ou transexuais, ou gays. O que eu tô querendo dizer exatamente nessa questão é que quando as pessoas elas deixam de praticar um ato que eles acreditam que são contra a natureza, ou que não é bem visto aos olhos de Deus, é uma questão aí também social. Porque nós acreditamos que a prostituição é uma das questões mais antigas, né? Uma das profissões mais antigas do mundo. Ela é, sim, pela Bíblia, muito mal vista. Mas eu acredito que principalmente na questão quando a gente fala sobre transexuais ou transgêneros, ou travestis, esse caminho ele é principalmente alimentado pela sociedade, que não dá uma oportunidade para essas pessoas ingressarem no mercado de trabalho. E por esse motivo, elas, para não passar fome, elas recorrem a esta vida. E é por esse motivo que quando as pessoas falam assim, ai, eu deixei a prostituição e aí agora eu era uma travesti, eu fazia programa tal, e agora encontrei Jesus e parei de fazer programa e, consequentemente, deixei de ser travesti. Bem, a prostituição não é sinônimo de travesti. Ela se tornou isso por causa de uma sociedade que é totalmente preconceituosa e que não dá oportunidade para essas pessoas e elas, para não passar fome, tentar ter um mínimo de dignidade, vamos por assim, elas têm que fazer isso. Então o problema é muito maior. Consegue entender? E aí, uma questão também que eu falo assim que são realmente sobreviventes é porque a taxa de pessoas que se suicidaram depois de fazer essas terapias de conversão é muito grande. Antes de ver esse documentário, eu assisti o filme Boy Erased. Eu não sei se fala assim também, Boy Erased. Acho que é assim que fala. E eu achei muito marcante, porque a cena que mostra quando a família percebe o que eles estão fazendo é quando um dos colegas, né, um spoiler aí, um dos colegas do personagem se suicida. E mostra exatamente essa questão de como essas terapias elas são prejudiciais
para as pessoas LGBTQIA+. E aí, eu vou ler um relato aqui do Wikipedia, então vocês podem não acreditar nisso, né, porque o Wikipedia tem seus dados até mesmo questionáveis, mas é bom analisarmos, porque a história dessas terapias de conversão, elas são muito antes contadas de diversas formas, e não existe ou existiu somente as terapias em grupo. Então eu vou ler aqui. História. Tentativas médicas de alterar a homossexualidade já incluíram tratamentos cirúrgicos como histerectomia, ovariectomia, clitoridectomia, castração, vasectomia, cirurgia do nervo púdico e a lobotomia. Métodos baseados em substâncias incluíram tratamento hormonal, tratamento de choque farmacológico e tratamento com estimulantes sexuais e antidepressivos sexuais. Outros métodos incluíram a terapia de aversão, que é a mesma coisa de terapia de conversão, a redução de aversão à heterossexualidade, tratamento de eletrochoque, grupo de terapia, hipnose e psicanálise. Durante o período entre guerras, o governo da Alemanha nazista tentou tratar homossexuais através de métodos como tratamento hormonais e relações sexuais forçadas com prostitutas. Para a ideologia nazista, os homossexuais deveriam ser recuperados para poderem voltar à prática reprodutiva. No entanto, diante da ineficácia das tentativas de cura, todos os homossexuais envolvidos na terapia foram castrados para impedi-los de sentir qualquer tipo de prazer sexual. E aí, eu sempre penso assim: se não tivéssemos essa lei de 1999, eu tenho certeza absoluta que, principalmente depois de termos esse governo, quer dizer, esse desgoverno atual no Brasil, com certeza nós voltaríamos para essas questões, para essas tentativas de cura da homossexualidade. E aí eu me pergunto, de que lado você vai estar se isso acontecer? Porque você pode usar a sua religião para falar, olha, é pecado, eu não acredito. Você pode usar a sua religião para falar que é uma escolha, que eu fico até hoje me perguntando, e quando você escolheu ser heterossexual? E se eu tentar fazer uma terapia de conversão para você ser gay, você acredita que você vai ser gay? Se você acredita que você não vai deixar de ser heterossexual, por que você acredita que uma terapia de conversão vai fazer pessoas LGBTQIA+, deixar de ser LGBTQIA+? E aí isso me preocupa muito, porque para isso voltar a repetir, é um estralo. E aí eu repito, de que lado você vai estar? Responde aqui nos comentários. Bem, esse é o vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido. Se eu dei algum spoiler que eu não deveria ter dado, me perdoe. Mas acredito que esse vídeo seja muito importante para deixar aqui registrado a minha opinião sobre esse documentário. E sim, eu chorei horrores, principalmente em algumas questões quando eram faladas. Mas acredito que vocês precisam assistir para ter também essa mesma sensação. Então, deixem seu like, compartilhe esse vídeo. Novamente eu te peço, inscreva-se no canal e ative o sininho. Sucesso, paz e Maranata!